Tudo bem, pessoal? Muito boa tarde. Nós falamos aqui do município de Cruzeiro do Sul, mais precisamente no bairro Cascata, onde na tarde desta quarta-feira, no começo da tarde, está sendo entregue, então, mais 30 módulos habitacionais, 29 serão destinados às famílias atingidas pela enchente ainda de maio, e um vai ficar como lavanderia e também pelas questões sociais dos moradores daqui. A gente vai conversar agora com duas irmãs que foram afetadas pela enchente de maio de 2024 e que vão então nos contar porque ambas vão ganhar os módulos, cada um a sua casa, aqui no mesmo ponto. Então vão virar vizinhas. Antes não era assim, né? Tudo bem? Boa tarde. Qual é o seu nome? Graziele. Bom, Graziele, você morava onde antes da enchente? Glucostark. No bairro Glucostar, que você Eu morava no Passo de Estrela. é a Simone, né? Bom, irmãs moravam em locais diferentes, mas acabaram sendo atingidas pela enchente. Como é que foi? Relembrando então um pouquinho de maio, vocês saíram de casa com uma certa antecedência, perceberam que a água chegaria, conseguiram salvar algumas coisas? Não. Na realidade, a gente saiu somente com a roupa do corpo e eletrodoméstico, em televisão, porque a gente nunca imaginava uma enchente dessa proporção, né? A gente até tinha erguido as coisas contando a cota da de setembro. Mas como a água já estava batendo, né, conseguimos com que o vereador conseguiu tirar nós com o trator, então, que estava passando, né, teve que pedir socorro. Ele ajudou nós, saímos com a roupa do corpo, a televisão, coisas assim mais essenciais. E a ideia era de retornar após uma semana, mas não, no fim, quando a gente foi ver, não tinha nem casa mais, né? Onde é que vocês estavam agora, desde a enchente? Vocês ficaram no mesmo local também? Sim, dentro do pavilhão do ginásio do 15 de novembro. Bom, como é que foi esse período? Consegue descrever rapidamente? Olha, se a gente vai falar mentalmente, nós estamos tudo psicológico da gente está bem, bem abalado, né? Porque tu tem que conviver com as pessoas, são coisas diferentes, muitas vezes desencontro, desunião. São 10 meses que deu para a gente fazer novas amizades, novos inimigos e assim por diante, né? Porque é tudo junto ali no mesmo local, mesmo. Mas foi isso aí, né? Bola pra frente, como diz, né? Bom, Simone, você perde, como estava dizendo a Graziele, perde a privacidade, né? Você precisa viver convivendo com os outros. Como é que foi para você esse período? Apesar que muitos que estão ali estavam junto com nós, eles estão lá, né, no pavilhão até hoje ainda, né? A gente é conhecido, mas tem pessoas que a gente acabou conhecendo, teve que conviver, aprender a lidar com o estilo de vida de cada um, né? Às vezes tinha noite que uns não deixavam a gente dormir, a coisa foi meio complicado, né? Mas graças a Deus espero que hoje seja o último dia. Bom, e após a entrega, quem falou com a imprensa foi o vice-governador Gabriel Souza, que destacou a entrega, a importância das últimas casas entregues e retirada das pessoas dos abrigos aqui no Vale do Taquari, mas também falou sobre a ponte da RS 130. Me parece ser a grande informação, né, do dia. Essas casas temporárias que vamos entregando hoje, aqui mais 30 módulos, nós não teremos mais ninguém em abrigos aqui no Vale do Taquari. Tá? Então, zeramos o número de pessoas em abrigos, porque não são os locais adequados para as pessoas morarem. Né? Vocês viram ali um monte de pessoas emocionadas por conseguirem sair daquela situação. E aqui, em que pese seja uma situação temporária, é uma situação extremamente digna. São residências de 27 metros quadrados, com eletrodomésticos, com móveis, com banheiro individualizado. Para quem tem animais de estimação, a casinha do cachorro está junto também. Quer dizer, todo o carinho, todo o conforto, né, é necessário para manter essas pessoas bem abrigadas, com dignidade, até o momento que tiverem as casas definitivas entregues. E enquanto isso, claro, o governo do estado trabalhando com muita celeridade, já desapropriamos terrenos, estamos fazendo serviços preliminares que são necessários antes da instalação propriamente dita das casas, esgoto, água encanada, arruamento, nivelamento do terreno, supressão vegetal com licenciamento ambiental, desapropriação de imóveis, etc, para posterior então entrar com as casas definitivas para as pessoas. Uma situação latente, uma situação patente, né, porque realmente é uma situação que a gente tem cobrado muito, né, da EGR para que a empresa seja cobrada no que tange a celeridade. Agora eu quero só resgatar algumas coisas aqui importantes. Nós contratamos essa obra, quem deu a ordem de início de serviço fui eu, porque o governador Eduardo estava em Brasília naquele dia, 30 dias depois do evento, ou seja, a enchente que destruiu a ponte da 130, destruiu 30 dias depois, num país em que demoram-se meses para licitar, para fazer projeto, etc, às vezes até mais do que meses, chegando a anos, nós fizemos em 30 dias a contratação e início da ordem de serviço. O contrato que nós podíamos fazer pela lei naquele momento era um contrato de 6 meses, né?
E esse contrato pode ser prorrogado, mas obrigatoriamente deveria ser de 6 meses. É por isso que o prazo, então, inicial era final do ano. E, posteriormente, então, uma obra complexa, né, uma obra muito complexa. Por quê? Porque essa ponte tem 5 metros a mais de altura do que a sua antecessora. Naturalmente, porque se você viesse a reconstruir do mesmo jeito, no mesmo local, certamente numa próxima eventual enchente nós teríamos o mesmo desfecho, né? Então, para não jogar dinheiro público pela janela, estamos fazendo obras mais resilientes do ponto de vista do clima, né, de enfrentamento das mudanças climáticas. Uma ponte 5 metros mais alta tem também as cabeceiras, porque a estrada ela encaixava antes na ponte antecessora 5 metros abaixo dessa cota nova. E, portanto, você tem ainda a intervenção da rodovia. Então, realmente é uma obra que, mesmo sendo entregue em mais do que 6 meses, certamente é uma obra que está sendo muito priorizada pelo governo do estado, foi rapidamente contratada. E a gente está querendo muito que ela seja rapidamente conclusa dentro da capacidade de entrega da empresa, porque o recurso nós temos, está em dia, não há nenhum problema quanto a isso, e estamos firmemente cobrando a empresa, inclusive de maneira administrativa, ou seja, formal, para que ela possa rapidamente entregar essa obra e assim que entregue, ter uma obra perene, que dure perenemente, para que a comunidade não tenha mais risco de perder essa ponte em eventual novo evento climático. Teve alguma confirmação em relação a esse dia 29 ou não? Bom, nós trabalhamos com a data atualmente fornecida pela empresa, não tem ainda uma alteração dessa data. Assim que, se eventualmente tiver, certamente nós vamos imediatamente divulgar.